Papo de Bola. Oferecimento: Alianda Pisos e Azulejos, Altoff Supermercados, Faculdade Zezucre, Colina Volkswagen, D'Agostin Cobranças, Magos da Cerveja, Loja Tigre Maníacos e Hereditary Moda Masculina. Olá, muito boa noite para você ligado na tela da TV Litoral Sul. Nós estamos através do portal Litoral Sul, do canal 20, NET TV Cabo, com mais uma edição do nosso Papo de Bola. Seu final de domingo para a gente falar muito sobre futebol e especialmente muito sobre o Criciúma Esporte Clube, sobre o Campeonato Catarinense. O Criciúma que agora há pouco encerrou a partida, foi a Tubarão, jogou contra a equipe do Hercílio Luz e voltou com um empate em 0-0. Um resultado que não é muito positivo para o Criciúma, tendo em vista que ele permanece na zona de rebaixamento. De um lado, o Griso na entrevista coletiva falando que o Criciúma poderia ter tido uma sorte melhor, que o Criciúma poderia ter vencido o jogo. De outro lado, o técnico do Hercílio comentou que o Hercílio teve 5 chances claras de gol e poderia inclusive ter até goleado o Criciúma. Vamos debater sobre tudo isso e muito mais a partir de agora dentro do nosso Papo de Bola. Nossos convidados hoje, Alexandre Farias e também Zildomar Schlemper, para a gente falar muito sobre o Criciúma Esporte Clube e o Campeonato Catarinense. O Criciúma que esta semana volta a jogar, inclusive pela Copa do Brasil e depois pelo Campeonato Catarinense. Hoje, especialmente, você não vai poder participar através do telefone nem através do Facebook. Hoje a interação não vai acontecer nem mesmo pelo WhatsApp. Mas ao longo da semana, a partir de amanhã mesmo, você já vai poder participar para concorrer a ingressos para o jogo do Criciúma na Copa do Brasil e para o próximo jogo do Criciúma em casa, que é Criciúma e Figueirense. Então fique ligado, programa Papo de Bola no Facebook. Só procurar ali, facebook.com/programa Papo de Bola. Vamos dar uma boa noite já para os nossos convidados do programa. Zildomar Schlemper, muito boa noite para você. Tudo certo? Tudo tranquilo? Boa noite, pessoal de casa, Juno, doutor Alexandre Farias. Olha, tudo certo. Não está muito certo é o Criciúma, né? A gente está feliz pela recuperação, principalmente depois que o Griso assumiu o time começou a evoluir, mas estava conversando em off rapidinho aqui com o Farias, o detalhe é que o Criciúma está precisando de contratações. O plantel muito enxuto e o Griso reclamou muito e fez algumas improvisações hoje. Inclusive poderia ter feito com jogadores da posição, mas no momento que ele tirou o Eltinho, poderia ter colocado o Chico, jogadores improvisados. Perdeu muito com a saída do menino Andrew, o Andrew que vem fazendo um campeonato maravilhoso, fora da sua posição de origem, que é atacante, mas ele também joga nas laterais, e o Andrew acabou saindo machucado, e o Criciúma, claro, naturalmente, que acabou sofrendo nesse aspecto. Agora o importante é que o Criciúma não perdeu, a vitória seria fundamental, mas não perdeu, não perdendo ponto, um ponto pode fazer diferença lá na frente, mas nisso tudo, os times que estão junto com o Criciúma ali, o próprio Hercílio, Tubarão, Brusque, Internacional, todos esses times vão ter que jogar com o Criciúma no retorno aqui. Então, teoricamente, né, o Criciúma vai ter que melhorar. Isso é ponto... Não tem como dizer que não é, o Criciúma vai ter que melhorar e melhorar muito dentro da competição, com contratações ou não, de qualquer forma o Criciúma não está na posição que a gente gostaria de ver e que o Criciúma, com todo o currículo que tem, o Criciúma não pode estar na posição de rebaixamento. Então o Criciúma vai ter que melhorar muito, mas nesse aspecto os times que estão próximos ao Criciúma vão ter que jogar aqui no retorno. O Criciúma hoje, ele é o 9º colocado na zona do rebaixamento, então é o vice-lanterna, entregou a lanterna aí para o Inter de Lages, né? O vice-lanterna, o Criciúma 9 pontos. O Internacional de Lages é o último colocado, a coisa está pegando fogo por lá, o presidente, o Cris, está sendo chamado de mercenário, dizendo que há um grave erro em colocar um presidente que não é da cidade de Lages, dizendo que ele só foi para lá para fazer dinheiro, para agenciar jogador, a coisa está pegando fogo lá no Internacional de Lages. E aí o Criciúma tem 9 pontos, o Tubarão também tem 9, só que o Criciúma perde nos critérios de desempate e fica na zona do rebaixamento. Alexandre Farias vai nessa mesma onda aí do Zildomar Schlemper, falta mesmo para o Criciúma, são reforços para dar seguimento ao trabalho? Boa noite. Boa noite, Juno, boa noite, Schlemper, boa noite aos telespectadores da TV Litoral Sul. Olha, na última vez que participei do programa, demonstrei a minha preocupação que se o Criciúma não melhorasse na competição, ele correria o sério risco do rebaixamento. Atualmente fazem 4 jogos que o Criciúma não perde, adquiriu uma certa estabilidade, eu acho que não perder é importante,
Mas eu concordo sim com o Schlemper, o Criciúma precisa contratar. Porque hoje, por exemplo, no jogo de Tubarão, faltaram peças de reposição à equipe. E aí você não consegue fazer uma equipe jogar com tão somente atletas da base. O Criciúma está precisando de reforços, precisa buscar urgentemente, o campeonato é curto e hoje já estou acreditando que o time não cai mais, em função da estabilidade de 4 jogos sem perder e a própria classificação da Copa do Brasil deu um vigor maior à equipe. Mas precisamos contratar sim. O Criciúma, que vai ser destaque hoje, assim como o Campeonato Catarinense de forma geral. No Campeonato Catarinense, nós tivemos rodada cheia, daqui a pouco a gente fala mais sobre esses jogos. Mas só para você ficar situado na situação, a Chapecoense venceu o Avaí pelo placar de 1-0. Nós tivemos aí do Inter de Lages perdendo em casa para a equipe do Brusque, tivemos o Joinville empatando com o Tubarão, o Figueirense vencendo o Concórdia por 2-1, e aí esse empate entre Círio Luz e Criciúma. Engraçado aí que nós temos os artilheiros do campeonato, tem o André Luiz do Figueirense, o Rafael Grampola do Joinville, depois vem o Lima, com 5 gols da equipe do Hercílio Luz. O Genivaldo estava assistindo esse jogo hoje. Genivaldo, ele que é considerado conselheiro do senhor Jaime Dalfarra, presidente do Criciúma Esporte Clube. Genivaldo, já rolou fotos aí nas redes sociais, ele estava assistindo esse jogo. Tem gente que diz que o Lima viria para o Criciúma na Série B, rapaz. Então, estou especulando até o Lima, ô Chilepa, falando em reforços. Falta de um homem-gol, estou falando em Lima. O Lima é um matador, né? O Lima é matador, tanto é que é um dos artilheiros, só que eu acho que o Lima fisicamente não dará mais uma resposta. A Série B é muito forte, né? E o Lima, pela idade, a menos que se cuide, o Lima teve problemas aí, voltou a jogar agora. Eu acho muito difícil o Lima acompanhar um ritmo da Série B, que é um campeonato muito longo. Agora, só voltando ao jogo de hoje, não sei se Farias vai concordar, o Criciúma perdeu os 2 jogadores de ataque, né? Perdeu o João Paulo e perdeu também o Maílson. E depois perde o Endrio, ou seja, quase que 40% do time, 30% do time perdeu num jogo como esse. Fica difícil, realmente, com um plantel enxuto que tem o Criciúma, algumas posições carentes, é difícil de fazer um resultado. E tanto é que o Griso, como tu citaste, Juno, disse que poderia ter vencido. O treinador da equipe do Hercílio também poderia ter vencido, né, o Cruz, Luiz Carlos Cruz. Então, o resultado mais justo, pelo que eu acompanhei, é claro que a gente não acompanhou o jogo, mas eu acompanhei em particular pela Rádio Eldorado, e com o relato dos parceiros a gente viu que o resultado mais justo realmente foi o empate. Chances dos dois lados, mas faltou competência para botar a bola na rede. Competência que o Criciúma precisa para dar seguimento ao Campeonato Catarinense. Começam, inclusive, as contas. Já tem torcedor falando nas redes sociais que o Criciúma vai precisar de 4 vitórias em 9 jogos nesse retorno para pelo menos se manter no Campeonato Catarinense. É uma preocupação, de fato, Farias, o Criciúma se manter na elite do Catarinense? Porque, na minha percepção, acho que ao natural o Criciúma vai se manter. Não vai brigar pelo título, mas vai se manter. Não, se mantém sim. Volto a repetir, eu estava preocupado no início da competição, principalmente nos 5 primeiros jogos. Eu acho que o Criciúma já adquiriu uma estabilidade. Concordo com o que o Schlemper colocou. Os 3 melhores jogadores da equipe hoje, os 2 atacantes não puderam jogar, não entraram. E o menino André, que tem sido uma grata revelação pela lateral direita e pela lateral esquerda, também saiu lesionado com 20 minutos de jogo. Então o Criciúma perde muito. Eu acho que perde muito mais de 40% de Schlemper. Eu acho que chega a 60% por aquilo que esses 3 atletas estão jogando. Eu acho que houve um crescimento do Elvis também. O Elvis tem feito bons jogos. Hoje foi eleito novamente o melhor jogador em campo. Então eu não tenho essa preocupação mais com esse rebaixamento, Júnior. Eu acredito que com mais 2 ou 3 reforços, o Criciúma, evidente que não vai ser campeão, mas consegue ficar entre os 5 primeiros. Eu quero falar para você, para quem é primeiro lugar em pisos e azulejos, eu quero falar da Alianda, pisos, azulejos e revestimentos. Ela é a nossa grande parceira aqui do Papo de Bola. A linha Viglares, inspirada em mármores Calacata, originários da Itália, é um dos lançamentos que a Alianda oferece em sua linda loja na Avenida Centenário, lá no Pinheirinho. A superfície de alto brilho, com uma tecnologia de polimento, aliada a uma alta definição, confere profundidade e valorização das nuances. Quer conhecer? Então vai, dá um pulinho lá no showroom da Alianda e confira bancadas em porcelanato e tudo mais que vem do Polo Cerâmico de Criciúma e região, pois pisos e azulejos, você sabe,
tem que ser na Alianda. A gente já fala um pouquinho mais sobre o jogo do Hercílio Luz, mas vamos relembrar como foi a partida entre Criciúma e Joinville, que nós tivemos no meio dessa semana no estádio Heriberto Wilson. Vamos conferir a matéria do Celso da Luz. Daqui a pouco, então, a gente vai para a matéria do Celso da Luz, o jogo entre Criciúma e Joinville. Agora, o resultado de hoje, mais um empate do Criciúma Esporte Clube. Criciúma volta as suas atenções para a Copa do Brasil, minha gente. E aí, o que esperar do Criciúma agora na Copa do Brasil? O senhor Jaime Dalfarra está de olho porque entra um bom dinheiro. Olha, seria interessante, né, o Criciúma passar de fase. Já embolsou 1 milhão e alguma coisa, 1 milhão e 100 até agora, né? E se passar pelo Cianorte, entra mais 1 milhão e 400, né? Mais 1 milhão e 400. Então, seria interessante aí aquele orçamento que foi votado pelo Conselho para o ano de 2018 já estaria suprido, né? É claro que é um jogo difícil contra o Cianorte, não tem muitas informações a respeito do time do Paraná, mas sabemos que ele está fora do Campeonato Paranaense. É um time que tem bons valores, pelo que a gente viu por cima, a gente já busca informações, até porque o Criciúma vai jogar essa competição. E é importante para o Criciúma, e cada vez que o Criciúma joga a Copa do Brasil, a gente volta a 1991. 1990, o Criciúma já era para ter sido campeão da Copa do Brasil, foi em 91 e faz parte da história. Há quem diga, mas não se vive de passado, se vive sim. Infeliz do homem, infeliz do país que não tem memória. A gente sabe que o brasileiro não tem muitas memórias, né? Então faz parte da história do Criciúma, a conquista da Copa do Brasil, e sempre que o Criciúma joga pela Copa do Brasil, vamos recordar que o Criciúma foi o campeão. E o Griso, que hoje está à frente do Criciúma, né, interinamente, entre aspas, foi campeão, sendo um dos melhores jogadores, aliás, um dos melhores camisas 10 que apareceram no Criciúma. Então é muito importante o Criciúma vencer na quarta-feira. E isso, a classificação em cima do São Caetano, convenhamos, deu um novo ânimo ao Criciúma. Em todos os sentidos, né? Deu um ânimo financeiro e também para a moral dos jogadores, para o estado anímico dos jogadores, foi importante demais. Então seria interessantíssimo passar pelo Cianorte na quarta-feira. Ia citar essa situação. Inclusive eu estive em São Caetano, acompanhei a partida lá entre São Caetano e Criciúma, um empate, a classificação do Criciúma. A partir dali o time, ele deu uma encorpada, faz parte do futebol, né, Faria? Você classificar na Copa do Brasil te dá um ânimo a mais, um fôlego a mais, o torcedor ficou mais feliz, o clima ficou mais agradável para dar seguimento no trabalho, por isso agora não é diferente. Vencer, passar de fase na Copa do Brasil é fundamental. Não tenha dúvida, eu acredito que a própria classificação na Copa do Brasil, em cima do São Caetano, ajudou na sequência dos jogos no Campeonato Estadual. Na próxima quarta-feira contra o Cianorte, acho que nós devemos respeitar o adversário, mas temos que ter como exemplo as últimas eliminações dentro de casa por adversários inferiores tecnicamente ao Criciúma. Então, eu acho que toda atenção é necessária. E, acima de tudo, eu acho que convocar o torcedor, esquecer os problemas no Catarinense, porque uma classificação, a terceira fase do Campeonato Copa do Brasil, vai trazer, além de recursos financeiros, vai elevar a moral não só da garotada, mas dos jogadores mais experientes da equipe. Vamos fazer o seguinte, então, a gente está fazendo um misto aqui, infelizmente nós não temos imagens da partida entre Hercílio Luz e Criciúma, não daria tempo da gente trazer as imagens para você, mas tem um lance interessante que aconteceu nesse jogo, que nós estamos já com a nossa produção, daqui a pouco aí ao longo do programa a gente vê se coloca no ar para você um lance interessante dessa partida entre Hercílio Luz e Criciúma que já chegou para a gente por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Criciúma e Joinville, então, vamos dar uma relembrada, como é que foi esse empate da equipe do Criciúma diante do time do Joinville. Vamos conferir então como foi a partida na matéria do Celso da Luz e já a gente fala mais sobre o Tigre. Torcida insatisfeita com vaias e faixas contra a atual diretoria do clube. O início do jogo demorou pouco mais de 5 minutos para acontecer porque o regulamento do Catarinense não permite tais manifestações. E parecia que um atacante em particular estava louco que o árbitro apitasse logo no início da partida. E hoje eu consegui dar esse presente para toda a torcida e pro Griso também, que ele estava merecendo uma vitória. Talvez possa ter sido a manifestação da torcida. Talvez a diretoria seja correta em efetivar o técnico Griso, mas o fato é que João Paulo, na raça e na persistência, trouxe de volta ao Heriberto Wilson a vitória e principalmente a tranquilidade. Logo no primeiro lance, Maílson em velocidade achou João Paulo e o cara do jogo mostrou que a noite era mesmo sua.
O Tigre parecia motivado. Na sequência, Maílson de novo pela esquerda entrou com perigo na defesa. O Jack respondeu com Rafael Grampola, mas a zaga afastou. João Paulo estava mesmo querendo o jogo. Olha a jogada que ele e o Elvis fizeram. A principal deficiência da defesa seguiu sendo o lado direito. Foi por ali que Madison invadiu a área e foi derrubado por Sandro. Na cobrança, Rafael Grampola bateu forte no alto para empatar o jogo e assumir a artilharia da competição com 5 gols, junto com Lima do Ercílio Luz. E ele queria seu 6º gol na competição, tentando de longe. Por pouco não chegou na bola que o Luiz deixou passar. O segundo tempo foi nervoso, com muitas faltas e pouco controle do árbitro Fernando Henrique de Medeiros Miranda. Ao todo foram 6 cartões amarelos para o Joinville e 5 para o Criciúma. O lance de ataque também teve, Altinho bateu com perigo, mas Endo chegou atrasado. O Tigre queria aproveitar as bolas paradas. Em cobrança rápida, Elvis achou Douglas Moreira, mas o goleiro Matheus estava atento. E quando a partida já se encaminhava para mais um final dramático, brilhou a estrela de João Paulo novamente. Aos 47 do segundo tempo, o atacante arriscou um daqueles chutes de rara felicidade. O gol da vitória, da volta por cima e principalmente do alívio. O Tigre agora com 8 pontos sai da zona de rebaixamento e respira no Catarinense. Uma vitória, ela melhora muito o ambiente, melhora muito a confiança. Os jogadores, o grupo precisava muito dessa vitória, porque estava um pouco inseguro, certos atletas tinham uma certa insegurança. Isso aí é normal, uma equipe jovem, uma equipe sendo montada. Então nós precisávamos muito de uma vitória. Está então, a vitória do Criciúma diante da equipe do Joinville, enquanto rolavam as imagens ali, a gente conversava, né? Como é interessante, gente, porque realmente não tem tudo uma terra arrasada, de fato não. O Criciúma tem bons jogadores, a gente comentava aqui a situação do Elvis, João Paulo e Maílson. São 3 bons jogadores que podem render muitos frutos para o Criciúma ainda. E eu acredito que o Luiz Fernando também, meia esquerda, a hora que ele pegar um condicionamento físico adequado, vai ajudar muito essa equipe. Ele é bom jogador, já demonstrou isso nas vezes que entrou. Agora, tem bons jogadores, nós citamos 4, 5 jogadores, né? Tem o Luiz, que é incontestável, não tem? O Dodi, o próprio Sandro também. Sandro hoje jogou bem, segundo o relato dos companheiros. Agora é o seguinte, assim que encaixar esse time, vai ter que encaixar, né, Farias? Com todos esses jogadores, está faltando... Essa vitória contra o Joinville foi muito fundamental no aspecto de dar um ânimo novo à equipe, dar moral para a equipe, isso foi muito importante. Olha, foi o Joinville, o Jack, Joinville, todo poderoso, não está numa situação muito boa no momento, mas está à frente do Criciúma. A gente sempre sofre com ele, né? E o Joinville é o Joinville, cara, um dos maiores clássicos do estado é Joinville e Criciúma. Então foi muito importante com esses jogadores. E voltamos aí, então, aquilo que a técnica que a gente já bateu ainda há pouco, no jogo de hoje o Criciúma perdeu exatamente esses 2 jogadores de ataque que estão fazendo um campeonato muito bom e vão melhorar, com certeza vão melhorar, porque alguns desses jogadores, tipo o João Paulo, só está jogando como titular com o Griso, o Maílson vinha jogando, mas já teve fora também, o Endrio está jogando, então são 3 ou 4 jogadores. O Elvis voltou a jogar bem, o Luiz, 2, o Endrio está muito bem, 3, e os 2 atacantes, 5 jogadores. E isso sem falar na zaga, que no momento que precisa, o Nino está muito bem, o Sandro já fez bons jogos, e eu acho que o Sandro vai dar muitas alegrias. No início o Sandro começou muito lento, você diz, olha, o Nino está preocupado que é lento o Sandro, mas o Sandro já provou que é um bom zagueiro, então é questão de ajuste, é questão de vencer, digamos agora na Copa do Brasil, faz um bom jogo contra o Figueirense, vence e as coisas voltam ao normal. E é claro que não significa com isso, né, Alexandre, nem Júnior, que o Criciúma não precisa contratar, vai ter que contratar mesmo, se possível, indo para o Catarinense e principalmente para o campeonato da Série B, Brasil da Série B, porque o Catarinense é rapidinho. Nós já acabou a primeira fase do Catarinense, gente. Exatamente. É pai bola, não dá tempo para nada, né? Algumas contratações pontuais, Alexandre Farias, dá para a gente sonhar com alguma coisa na Série B, né? Olha, não adianta trazer jogadores como nós trouxemos nos últimos 2 anos, trazer por trazer.
mas eu entendo que o Criciúma ainda precisa de um lateral direito, um outro lateral esquerdo, mais um zagueiro, porque nós só estamos com 3 zagueiros, um volante e um atacante de área. Eu acho que 5 jogadores daria para começar a Série B com esse elenco que nós temos aí. Mais 5 jogadores que pudessem entrar e já vestir a camisa da equipe, não ficar disputando posição. Muito bem, tem um pessoal aqui interagindo, eu coloquei meu Facebook à disposição ali, se você quiser procurar também o Júnior César ali no Facebook, o pessoal tá interagindo, deixando algumas mensagens aqui. Eu quero mandar um abraço para o Leandro de Florianópolis, que está acompanhando o programa aí também, um abração para o Leandro, ele que engraçado, rapaz, ele tem um amor pelo Avaí e pelo Criciúma, então é uma coisa diferente, Leandro Piazeta. Está dividido entre 2 amores? Está dividido entre 2 amores, é que na verdade eu acredito que ele seja de Floripa, né, e acabou dividindo esse amor. Um abraço para o Nazareno, nosso Neno, diz que joga futsal com o Schlemper. O Schlemper tá na perna ainda, né, Schlemper? Ainda joga, né? Muito bacana, mais na língua, digamos assim. Porque dá depois de certo tempo, o cara acha que sabe, e claro, com o tempo o cara amadurece e aprende alguma coisa. Mas o corpo não ajuda mais. A cabeça pensa, o corpo não vai, aí a língua pega. O cara não passa, os caras dão um passe 2 centímetros longe do teu tênis, tu já reclama, queria no pezinho, então... Mas dá pra brincar. Ainda brinca. Um abraço pro Nazareno, um abraço também pro Alexandre Chandelli. Ele tá dizendo aqui que o problema do Criciúma é o Genivaldo, rapaz. Será que é um problema tão grande assim, gente? Já foi discutido várias vezes a respeito disso, né? E já se falou pro Jaime disse que não, mas a gente sabe que ele está ali, tem alguns jogadores dele no plantel do Criciúma, e ele aconselha o Jaime, né? Se o Jaime se deixa ser aconselhado, o que a gente vai fazer? O Jaime que decide, né? Está no fogo, é ele. Inclusive foi feito esse protesto aí no jogo, antes do jogo diante do Joinville. Eu não concordo com isso, porque o Jaime está dando a cara a tapa, né, cara? Ninguém queira estar na situação do Jaime, ele amargou um prejuízo ano passado de 6,5 milhões, é claro, ele sabia que poderia tanto, ter um faturamento. Bônus e bônus, né? Exato, e ele não desistiu. Agora o que o Jaime precisa urgentemente, não precisa ser daqui da região, tem que arrumar um parceiro, né? Alguém que queira injetar uma grana ali. Eu acho que o Jaime já está maduro o suficiente e humilde o suficiente para aceitar uma ajuda que não vem de forma alguma. Agora, seria interessante a Copa do Brasil, né? Se passar pelo Cianorte, pega talvez o Remo ou o Inter, né? No meio do caminho, no meio do caminho. Mas quem sabe dá para sonhar, por que não? Um abraço também para o Júlio, tá participando, o pessoal mandando mensagem, o Tasca que é estudante, tá curtindo por aqui também o programa, e também o Marlon Pisoni, a rapaziada que tá curtindo o nosso papo de bola. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso primeiro intervalo da noite, é bem rapidinho, a gente toma uma água e já volta para falar mais sobre campeonato catarinense, sobre possíveis contratações do Criciúma, vamos falar muito sobre o Tigre. É um instante só, a gente já volta aqui no Papo de Bola. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tenha as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do 6º ano ao 3º. Colégio Universitário, o Colégio da Exucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário, onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta D'Agostin Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. dagostincobranças.com.br. 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, sala 501. É a parceria certa no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto, e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração.
De volta com o nosso Papo de Bola ao vivo na tela da TV Litoral Sul. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui no 20 da NET, uma TV regional, uma TV local feita com muito carinho para você. O que é feito com muito carinho também, minha gente, é o seguinte, são as delícias lá do supermercado Altoff, o Altoff Supermercados. No Compro Bem, você ganha desconto direto no caixa na hora de pagar as suas compras. Faça o cadastro no site altoff.com.br/comprobem. Muito simples, acesse esse site e faça o seu cadastro. E aí você vai aproveitar essa grande oportunidade de economizar com o Altoff. São centenas de produtos com descontos exclusivos para quem faz parte do Compro Bem. Compro Bem, faça já o seu cadastro no Altoff. Comprar é viver muito melhor. E no clima do verão Altoff, que é tudo de bom. A segunda-feira, gente, amanhã já, então você já pode começar a planejar o seu final de semana, porque amanhã é dia de carnes no Altoff, com ofertas especiais. É a segunda-feira das carnes. Terça-feira tem higiene e limpeza. Na quarta-feira é a quarta da padaria. A quinta é quinta do hortifruti. E a sexta é dia do churrasco. No sábado e no domingo, ofertas especiais também. Tem tudo lá no Altoff, em Criciúma, no bairro Michel e Pinheirinho, e em Uruçanga, no centro e Praça da Bandeira. Tem ainda em Imbituba, Garopaba, Orleans, Laguna, Tubarão, Cocal do Sul. Compro Bem com o Altoff Supermercados. Achei interessante aqui, estava observando a página do Criciúma Esporte Clube através do Facebook. A gente vai ler um pouquinho aqui do que os torcedores do Criciúma estão comentando ali após esse empate em 0-0. Time lixo! Cambada de... Aí ele falou uma coisa aqui, que o Felipe de Souza participou aqui. O Harry, grande Harry, esse eu conheço, falando fora da alfarra. O Júlio César Luciano, ele colocou uma situação interessante. Ele falou, ó, sequência braba pro rebaixamento, hein? Primeiro Cianorte, Copa do Brasil. Aí vem Figueira em casa e depois Concórdia e Chapecoense fora de casa. É para matar, torcedor expressando a sua preocupação, porque a sequência realmente é complicada, minha gente. O Criciúma tem um jogo a mais em casa no retorno, né? Aquilo que eu falei no início, eu não abro mão, e já fiz umas contas, o Criciúma vai pegar os times que estão junto ali em casa, então tem que fazer o dever de casa e beliscar alguma coisa fora. O Criciúma não tem mais condições nenhuma de pensar em termos de campeonato, ninguém mais tira da Chapecoense e do Figueirense, né? O Figueirense muito bem. Quem diria, né, o Figueirense que se representou ou se apresentou para o campeonato, a temporada 2018, 3, 4 dias, 5 dias depois do Criciúma, montou um time às pressas também e está dando um resultado incrível. Manteve a comissão técnica, é claro, isso é muito importante, trouxe jogadores pontualmente e está fazendo uma campanha fora do comum. Ninguém esperava isso do Figueirense. A exemplo da Chapecoense, mas a Chapecoense a gente sabe, né? Com todo o investimento que tem, com todo o poderio que tem a Chapecoense, a gente apostava na Chapecoense. Agora surpreende o Figueirense. Hoje eu acompanhei, Júnior, enquanto o jogo do Criciúma foi às 19h30, acompanhei um pouquinho da Chapecoense e Avaí, acompanhei também dando aquela jampeada, acompanhei a decisão da Copa Guanabara, da Taça Guanabara, que foi pela primeira vez fora do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? A Taça Guanabara que foi em Cariacica. E os dois jogos, cara, marcha lenta, do Flamengo e Boa Vista muito devagar, não tinha intensidade nenhuma no jogo, e do Avaí Chapecoense também. E só que o Avaí cometeu assim, um erro que para mim é fatal, jogou muito, com uma marcação muito baixa, sabe? Não ganhou o jogo, não tentou ganhar o jogo, tinha medo de perder, acabou perdendo porque jogou muito recuado, mas um jogo muito lento das duas equipes, então me chamou a atenção. E o Flamengo também foi muito lento, acabou ganhando de 2-0, né? Só pontuando um pouquinho para dizer que os dois jogos não teve intensidade nenhuma. Não sei se muito calor lá em Chapecó, se calor lá em Cariacica, no Espírito Santo, sei que o futebol foi de péssima qualidade. O Alexandre, essa sequência do Criciúma aí, a questão da Copa do Brasil, só que o Campeonato Catarinense é a principal preocupação, porque o Criciúma está na zona do rebaixamento, aí vai pegar o Figueira em casa e depois vai ter que Concórdia e Chapecó. São jogos complicados. Olha, existe um ditado popular que diz o seguinte: em terra de cego, quem tem um olho só é rei. O Campeonato Catarinense, ele está de baixíssimo nível. Como é pontos corridos, alguém tem que estar na frente. Se vocês se lembrarem, no primeiro jogo, Criciúma e Figueirense, o Criciúma perdeu o jogo num erro individual. E o Figueirense, a trancos e barrancos, foi ganhando seus jogos, empatando e é líder. Vi também Chapecoense e Avaí hoje, de baixíssimo nível técnico,
não teve chance de gol, a não ser o gol de cabeça da Chapecoense. E o Avaí veio aqui, achou um gol no começo da partida e o Criciúma dominou, bateu e não conseguimos empatar. Perdeu em casa para o Concórdia. Então, assim, ó, eu acho que o Criciúma dificilmente perderá de novo na competição. O Criciúma está se ajeitando, não vai ser campeão, a diferença é muito grande, mas vai conseguir chegar em quinto, quarto lugar. Eu acho que o Criciúma tem condições. Não me preocupo com a sequência, acho que o Criciúma adquiriu certa estabilidade. Mas volto a frisar, precisamos contratar para que as coisas não saiam do prumo. Pois é, o Criciúma que apenas empatou diante da equipe do Hercílio Luz, estamos falando sobre isso e muito mais. Vamos fazer o seguinte, a nossa produção rapidamente aí já conseguiu uma imagem do jogo entre Hercílio Luz e Criciúma, que foi um momento interessante, um lance interessante em que o Hercílio Luz acabou perdendo um gol na cara, inacreditável. Foi o atacante Thiago, né, Schlemper? Foi o Thiago, atacante da equipe do Hercílio Luz, substituiu o Lima, né? E aí o Reginaldo até brincava durante a transição na Rádio Dourado que Luiz Carlos Cruz acabou ajudando. Mas depois foi perguntado para o Cruz por que saiu o Lima, porque o Lima realmente já está bastante rodado, né? Já tem muitas horas Qual de a idade do Lima? 39, Lima, eu acho. 39, por aí. Não serve para a Série B. Não, eu já disse não que não. serve para a Série B. Então, não inventem, por favor. Se é o Lima nesse lance que tu vai reproduzir daqui a pouco, o jornal acho que o Lima matava. Ah, com certeza. Ele ainda comentou, tá ouvindo a coletiva também, e o técnico do Hercílio Luz ainda comentou, né? Pô, só faltou dizer, né? Pô, gente, aí eu boto o Thiago, se ele faz gol, eu me consagro. Como eu tirei o Lima, agora vocês vêm falar que eu tirei o Lima, né? Que não tinha como manter o Lima ali, né, gente? Mas vamos ver aí, então, esse lance interessante entre Hercílio Luz e Criciúma. A gente mantém o áudio aqui e vai conversando em cima. Olha, a bola passou, o cruzamento né? Boa do Luiz sempre presente. E aí, olha o que... Faz aquela câmera lenta que só você sabe, Sandro Freitas. Olha, cara, não tem como, né? Ali tinha o Gasparzinho que estava ali, né, cara? Isso exprime aquilo que eu acabei de dizer sobre o Campeonato Catarinense. O nível técnico baixíssimo. Baixo. Como é que o cara consegue um jogador de futebol não pode perder um gol desse. Olha só, rapaz. Olha só. A chance... Não pode perder. Errou na trave. A não ser que ele tenha falta de vista, né, Schlemper? Porque deve ter caído a lente, né? Porque não pode. Esse aí vai rodar o Luiz, outro pau lá comemorando, olha só. Não sei com quem que ele foi comemorar lá a defesa. Não se justifica. Fez uma grande defesa o Luiz, olha só a defesa que o Luiz fez. Esse jogador estava impedido, hein? Estava na frente de todo mundo. O Weber anotou só o tiro de meta, independente dessa situação. Agora, ouvindo alguns colegas, o Hercílio Luz de fato teve, sim, algumas oportunidades. O Sandro, né, perdeu um pro Criciúma, né, segundo os relatos dos companheiros, né? Também. Acabou perdendo. Agora, eu também estava escutando Eldorado e me parece que teve um lance de pênalti a favor do Hercílio que não foi dado e foi um pênalti escandaloso. Comentaram também essa situação do tal pênalti. A gente não tem imagem aqui para mostrar para você, mas só corrigindo a informação, em relação ao Lima, gente, ele tem 35 anos, tá? 35. E ele estava no Amador, jogando já na região de Joinville, foi chamado para esse Luz, que o último time profissional dele foi em 2016. O grande problema foi essa saída, essa parada. Grêmio Novo Horizontino. Mas ele voltou, ele fez 8 jogos e já tem 5 gols. Rapaz, quem sabe fazer gol sabe, né? É matador. Eu acho que eu defender a contratação do Lima para a Série B é a mesma... eu estaria indo contra aquilo que eu disse até hoje, que o Criciúma precisa trazer jogadores que tenham jogado nos últimos 2 anos, várias sequências, sem lesão, para que a equipe não sofra no decorrer da competição. Então eu não posso defender a contratação do Lima, porque ele está fazendo 5 gols com essa idade. Ele é um jogador que por ele estar no amador, ele não estava se cuidando. Né? E a diferença da condição técnica do futebol amador para o futebol profissional ela é muito grande. Então, eu não defendo a contratação do Lima e não gostaria que o Criciúma contratasse. E ele só está jogando e fazendo gol exatamente vem de encontro àquilo que tu falou, que é baixo nível do Catarinense. Baixo nível. Ele, num campeonato brasileiro de Série B, eu acho que ele não vai ter essa performance toda que está tendo. Agora, outra coisa, né, Farias, a gente fala em reforços e tem que trazer mesmo. A gente sempre defendeu, em qualquer hora que a gente trabalha e fala e se expressa, a gente sempre defendeu que o Criciúma tem que usar a base. Só que a base não pode ser responsável por tudo, né? Então são muitos jogadores da base, estão sendo aproveitados, estão sendo titulares, mas precisa de jogadores, o Alexandre tem toda a razão, jogadores chegam ali na via rápida, agora é rapidinho, né?
Chega ali, entra para dar 101 para via rápido e já chega ali no CT e, ó, camisa está aqui, vamos jogar. Tem que ser porque não tem jeito. A base, tudo bem, tem que valorizar o menino que é criado, que é cria da casa, a prata da casa, mas também não pode ser a solução, né? Não pode resolver tudo, porque você acaba até queimando, né? Eu não posso ter 4, 5 jogadores da base no time principal. Né? Eu acho que eu posso ter 1, posso ter 2, porque eu posso estar cometendo um erro muito grande, até queimar esses jogadores e daqui a pouco jogar a própria torcida inconscientemente contra esses jogadores. E ainda mais a torcida aqui que não perdoa. Não perdoa. Prata da casa, né? Então eu acho que a gente tem bons valores, mas precisam ser melhores lapidados. Olha, minha gente, agora é hora de falar de educação. Já já a gente conversa um pouquinho mais sobre o Campeonato Catarinense e como terminou esse turno. Falando sobre educação, já está aqui na tela, ó, Exucre, minha gente. Educação é Exucre, o nosso parceiro da educação de qualidade Exucre. Nessa semana, de segunda a sexta-feira, tem inscrições dos aprovados pelo FIES com bolsas para estudar na Exucre. Estão em andamento as matrículas para os contemplados no artigo 170. Então, atenção, quer saber do convênio das bolsas com a Prefeitura de Criciúma? Procure a Exucre, que a Exucre tem. E sempre é tempo de estudar na Exucre, né, minha gente? Na graduação, com mais de uma dezena de cursos. Na pós-graduação, com muitas opções para você se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho. Você quer saber mais? Pesquisa aí, exucre.com.br, nossa grande parceira da educação. Um abraço para toda a equipe Exucre, que a cada ano cresce muito mais porque faz educação com muita qualidade. Vamos a mais um intervalo rapidinho e já já a gente volta com mais informações aqui no Papo de Bola. Um instante só. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tenha as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do 6º ano ao 3º. Colégio Universitário, o Colégio da Exucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário, onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta D'Agostin Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. dagostincobranças.com.br. 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, sala 501. É a parceria certa no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. De volta com o nosso Papo de Bola nessa noite de domingo, falando sobre o encerramento desse primeiro turno do Campeonato Catarinense. Encerrando o primeiro turno, tivemos aí Figueirense e Chapecoense nas primeiras colocações, Figueira em primeiro, Chapecoense em segundo e o Criciúma lá na zona do rebaixamento. Que coisa! A gente já comenta um pouquinho mais aqui com o Schlemper e também com o Alexandre Farias, porque, minha gente, agora eu quero falar sobre carro. Carro é um sonho, todo mundo gosta. Então, vamos falar sobre a Colina. A semana foi de lançamento na Colina, gente, com muito sucesso. Os nossos clientes conheceram o novo Virtus, um carrão de alto nível para você que tem estilo e que quer qualidade. O evento de lançamento foi nessa última quinta-feira, reuniu muita gente na linda loja da Colina na Avenida Centenário. O novo Virtus, ele alia tecnologia, estilo, qualidade para clientes nota 10. E quer saber mais?
A Colina, gente, ela tem muito mais para você. Tem um novo Polo, que é um outro lançamento que está fazendo muito sucesso, e tudo da linha Volkswagen com boa negociação para você, amigo. Pensou em serviços para o seu carro? A Colina também tem e oferece serviços de qualidade. Colina, pois Volkswagen é na Colina. Um abraço lá para o Valério, para toda a equipe da Colina, que atende muito bem. Quer realizar o seu sonho? Dá uma passadinha na Colina. Minha gente, Schlemper Alexandre Farias, surpreendeu esse final do Campeonato Catarinense, desse primeiro turno do Campeonato Catarinense, com o Figueirense liderando, 21 pontos, Chapecoense na segunda colocação com 20, e sobraram, né? Porque o terceiro é o Avaí com 14, olha a diferença de pontuação. Incrível, incrível. O Figueirense é a grande surpresa, né? Daquilo que a gente já falou, fez um time às pressas, pegou pontualmente aqui e ali e tal, e deu certo, encaixou. O futebol encaixa também, às vezes tu traz grandes jogadores e não encaixa, ou demora a encaixar, né? O Chapecoense a gente já sabia, me surpreende o Concórdia, quando jogou aqui a gente dizia, não, o Concórdia vai cair com esse time, não tem jeito, e o Concórdia tá parecendo, tá com o quê? O Concórdia tá com 11 pontos, né? O Concórdia hoje ele é o 6º colocado com 10 pontos conquistados, agora o interessante é que ele tem 2 grandes artilheiros, rapaz. O Paulinho tem 4 gols e o Elton Martins tem 4 gols também. Então, brigando pela artilharia, 2 jogadores do Concórdia. O Paulinho não jogou hoje, esse Elton é bom, hein? E aí, lá do lado de baixo, o que nós vamos dizer? O Brusque vai penar, o Inter vai penar, o Ercílio, o Luz e o Tubarão estão no mesmo nível. Um dos dois pode até cair, estão na frente do Criciúma, é verdade, mas são times. E a situação feia no Inter de Lages. Vão ter que melhorar muito também essas equipes. E o Criciúma, claro, o ponto negativo desse primeiro turno é o Criciúma, sem dúvida alguma. Qualquer torcedor, qualquer apreciador do futebol vai dizer: o Campeonato Catarinense, Criciúma está na zona do rebaixamento. O cara vai dizer: não, estão brincando. Então a surpresa negativa por enquanto é o Criciúma, mas como o Farias já disse 2 vezes, eu também confio que o Criciúma não tem a mínima chance de cair. E agora vai melhorar, e está melhorando, o ano da rapaziada está melhorando. Tem gente pior também. E tem gente pior. O Criciúma vai... os adversários diretos, olha só, deveria ser não, o adversário direto, o Criciúma, Chapecoense, o Figueirense, Joinville, mas os adversários diretos, o Criciúma pega em casa. Essa turma de baixo. E aí, Alexandre, esse Campeonato Catarinense primeiro turno? Olha, eu vou manter coerência daquilo que eu estava falando. Figueirense e Chapecoense foram as equipes menos piores. Não estou gostando do nível técnico da competição. E ouso afirmar, se nós estivéssemos na condição do Avaí, do Figueirense, a nossa torcida estaria reclamando e pedindo a cabeça do treinador, porque o time do Figueirense também não está jogando nada. Sabe que eu concordo contigo nessa situação, até a gente comentou sobre a Chapecoense, que tem lá uma milhãozada, o pessoal fez um bom time de fato, mas realmente nenhum time encaixou daquela forma, né? O time da Chapecoense, ele não tem jogadores tecnicamente que possam definir um jogo. Eles jogam muito coletivamente, eles têm uma equipe que está... 60% dessa equipe está junta já há uns 2, 3 anos, então tem um padrão definido de jogo, né, Schlemper? Mas não é uma equipe que empolga. E futebol hoje, infelizmente, é resultado. Nós temos que aprender a conquistar essa cultura aqui em Criciúma. Não existe mais futebol bonito. Você acabou de falar que Boa Vista e Flamengo fizeram um jogo tecnicamente abaixo, não vou dizer abaixo do nível do Boa Vista, mas abaixo do nível do Flamengo. Muito abaixo. Né? Então, a gente tem que aprender a entender que futebol hoje, infelizmente, é resultado. Nós não temos mais jogadores a nível de Brasil, tecnicamente, que possam despontar. Tivemos sorte do Tite conseguir fazer a seleção brasileira jogar, mas o restante dos times brasileiros, o Corinthians foi campeão brasileiro sem empolgar. Né? Essa é a minha análise. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não estou vendo um futebol brasileiro vistoso como a gente via antigamente. Então, vamos nos preocupar em ser campeões, mas com futebol de resultado, não empolgando. Agora, Juno, quando a Chapecoense jogou aqui, eu conversei, porque o Gilson Kleina começou a carreira. Né? Sempre vem aqui, você... Começou a carreira aqui. O Gilson, quando foi embora, precisava de alguma coisa, carro que ele emplacou aqui. Eu disse, dá uma força, não tem... E o Gilson sempre manteve um contato comigo. Depois, quando o Palmeiras, eu brinquei com ele. Ganhou dinheiro, agora largou os pobres, né? Mas o Gilson é uma pessoa fora de série, um cara, para mim, um dos treinadores do país hoje, que mais se expressa bem, que faz uma leitura muito boa do jogo. Quando ele esteve aqui em off, eu conversei com ele e eu dizia, Gilson, esse teu time na Libertadores não vai ser legal. E ele já temia pela Libertadores, inclusive eu falei, muitas vezes, não, mas é outra competição, Chapecoense. Eu disse, olha, gente, pelo que jogou contra o Criciúma, e a Chapecoense vem jogando
ganhando os jogos, mas não tem feito bons jogos. O Farias tem toda a razão. Hoje, contra o Avaí jogou todo lá atrás com uma linha muito baixa, mas mesmo assim a Chapecoense não empolgou. Teve mais chances. Eu tenho certeza que a Chapecoense, com esse time, se não melhorar, a Chapecoense vai correr um risco muito sério na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ter que melhorar muito. O pessoal vai pegar no meu pé, né? Mas o jogador mais perigoso da Chapecoense, se você analisar o jogo, é o Apodi. Hoje jogou no meio, né? Ele perdeu um gol no segundo tempo, na pequena área, mas é o jogador mais perigoso da Chapecoense. A Chapecoense não tem... Tá no mesmo. Sempre foi o mais perigoso. Sempre foi. A Chapecoense não tem meias que possam driblar e criar uma condição e empifar um atacante. Esse é um problema que a Chapecoense já tinha ano passado. E está com muito bola alçada na área também. E o Wellington Paulista é um bom jogador, mas tem perdido gols. E a Chapecoense não tem aquela peça, digamos, sai um, a reposição não é a mesma. Coisa que já teve em outros campeonatos, mexia no time e o time continuava ganhando. Se a Chapecoense não melhorar e melhorar bastante, corre um sério risco no Campeonato Brasileiro. Se bem que eles têm como buscar, né? Tem recurso financeiro para contratar. E no segundo turno, o que dá para esperar do Campeonato Catarinense? Será que vai se manter por aí? O Figueirense e o Chapecoense brigando, o Avaí tentando chegar por fora, o Criciúma pode dar uma crescida, alguém cai? Como é que funciona aí, segundo turno, na expectativa de vocês? Sempre que termina o turno de uma competição, a gente fala que tem aquela virada do turno, vira o fio da navalha, né? Sempre quem fez um bom turno, às vezes não repete no segundo, quem foi mal no primeiro vai bem no segundo. É expectativa. Expectativa para nós, principalmente aqui, é que o Criciúma cresça e consiga sair dessa situação, até de certo ponto de vexame que se encontra, né? E melhore. Agora, se continuar assim, se as equipes não melhorarem o seu futebol, Chapecoense e Figueirense vão sobrar. Vão continuar sobrando, em que pese, tem toda a razão, Alexandre, campeonato nível baixíssimo. Muito ruim o nível técnico do campeonato, mas os outros estão bem abaixo do Figueirense e também da Chapecoense, né? Se eles se mantiverem nessa mesma pegada, os dois vão fazer a final e não tem como. Essa é a minha expectativa, pelo menos. A diferença de pontuação, não vou dizer de futebol, mas de pontuação de Chapecoense e Figueirense para as outras equipes, ela já é, eu acho, 4, 5 pontos. 6 já. 6 pontos. O Avaí é o terceiro. 7 pontos, né? O Avaí é o terceiro, tem 14, né? E a Chapecoense está com quantos? A Chapecoense tem 20 e o Figueirense então, assim, 21. Eu acredito que a Chapecoense termina a competição na frente do Figueirense. Eu não acredito no time do Figueirense. Ela vai terminar, mas os dois vão disputar o título, não tem mais como buscar. Eu acho que a única equipe que tem condições de melhorar ainda na competição, não quero ser bairrista aqui, mas é o Criciúma. Eu acho que o Criciúma tem condições de chegar até em terceiro. As outras equipes não vão ter condições de melhorar. O Avaí, se não contratar, Joinville, se não contratar, também não vão passar do que estão fazendo agora. Não. Já estão numa situação melhor que o Criciúma, numa situação intermediária, mas dificilmente vão conseguir algo de melhor no campeonato. O time do Avaí é ruim. O Avaí também não tem reposição. O do Joinville também é um time um nível mediano, né? Então o Farias tem razão. Pela pontuação, pela forma aí que abriram, né? 7 pontos o Figueirense do Avaí, 6 a Chapecoense, muito difícil. Só se der um hecatombe, né? Eu até vou dar uma dividente aqui. O Criciúma ganha do Figueirense aqui, a Chapecoense vai ganhar do Concórdia e já na primeira rodada do retorno a Chapecoense já passa o Figueirense. Então, porque o Figueirense pega o Criciúma e pega o Concórdia, tá certo? O Figueirense não está empolgando, não vamos nos iludir porque é primeiro colocado. Ele vai vir aqui e vai jogar atrás. E essa questão de todos os times aí também, o Criciúma não está jogando muita coisa, mas a Chapecoense também não está, o Figueirense não está, o Avaí não está, o Joinville não está. E não é só em Santa Catarina, também no Rio de Janeiro você faz, no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, no Campeonato Gaúcho, olha como é que está o Grêmio. O mercado vai ficar agitado. O Mineiro está ruim pra caramba, tecnicamente. E o pessoal vai ter que ir pro mercado, só que está ruim o mercado também, pelo que estão falando, né? Olha, veja bem, não é crítica ao Griso, e quem sou eu para fazer qualquer crítica à pessoa do Griso. Mas dentro de casa, tá? Nos clássicos, o Criciúma foi o único time que conseguiu se impor em relação ao Avaí, em relação ao Joinville, principalmente no segundo tempo. Fora de casa é que o Griso não está conseguindo fazer a equipe jogar. Mas dentro de casa, apesar do Criciúma ter perdido para o Avaí, e nós temos que considerar isso, o Criciúma jogou muito melhor. O Criciúma bateu o tempo todo no Avaí. E contra o Joinville também o Criciúma dominou o jogo todo. O Criciúma teve um probleminha de estabilidade, a hora que fez o primeiro gol e recuou,
né, que teve o lance do pênalti, até o Joinville teve uns 10, 15 minutos melhor, mas voltou o segundo tempo, o Criciúma atropelou. E nós que somos torcedores ficamos agoniados, queremos ver o gol, achamos que o Criciúma está jogando mal. Né? Mas o Criciúma dominou o segundo tempo. E como dominou também o Avaí. Então eu acho que nos clássicos o Criciúma foi a equipe que melhor apresentou futebol dentro dos seus domínios. Por isso que eu acredito no Criciúma. E tu tem razão que quando o Figueirense, na estreia das duas equipes no campeonato, o Criciúma não foi tão pior quanto o Figueirense. Não foi naquela falha do Eltinho, né? Uma falha clamorosa do Eltinho, que errou. O Maranhão também não assimilou aquela jogada do Eltinho. E então o Criciúma acabou perdendo aquele jogo, mas jogou praticamente igual para igual com o Figueirense. E tu tem razão. Sabe que é um fato que eu não tinha ainda feito essa análise, né? Nos clássicos, o Criciúma teve um bom comportamento realmente. Agora, eu fiquei preocupado hoje com a declaração do Griso, meu amigo Griso, quando ele disse, a gente podia vir para cá e tentar algo mais, mas também tinha que respeitar o adversário. Então ele respeitou demais o adversário. Sim. Era um jogo para investir. Foi assim contra o Inter de jogo. Foi assim contra o Inter de Lages e foi assim hoje contra o Tubarão. Exatamente. Em que pese ter perdido os dois atacantes titulares, deveria investir um pouquinho mais, ter sido um pouquinho mais ousado diante do Ercílio. Vamos fazer o seguinte, mais um intervalinho rapidinho e a gente já volta para falar mais sobre o campeonato catarinense e também os estaduais pelo país. Um instante só, a gente está de volta. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tem as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do 6º ano ao 3º. Colégio Universitário, o Colégio da Exucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário, onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta D'Agostin Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. Dagostincobranças.com.br. 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, sala 501. É a parceria certa no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você quem faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante, que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão, sócio pelo coração. De volta com o nosso Papo de Bola nesse final de domingo, já desejando para você uma ótima semana de trabalho aí. Tem algumas pessoas que dizem que o Brasil começa depois do Carnaval, né? Então, uma boa sorte para você nesse ano de 2018. Não sei se começa porque tem a Quaresma e muita gente respeita muitos dias da Quaresma, né? Então, acho que só depois da Páscoa. Eu tava ouvindo esses dias a Rádio Bandeirantes de São Paulo e o pessoal tava falando dessa situação, mas daí o Brasil começa depois do Carnaval, mas daí já é ano de eleição, gente. O Brasil vai começar quando? Porque aí outubro já chega a eleição, novembro, dezembro só se fala do novo presidente, janeiro o cara assume e vai embora. E tem a situação clamorosa do Rio de Janeiro, né? Lá, quando é que vai começar o Rio de Janeiro a trabalhar, cara? Que coisa difícil, né? A situação tá difícil por lá. Eu, sinceramente, só não querendo pautar e só para dar uma saidinha do futebol, concordo plenamente com a intervenção do Rio de Janeiro, que não tinha condições, cara. Sabe o que é, Faria? Se tu morar em Copacabana ou em qualquer outro bairro ali mais central, mais chique da cidade do Rio de Janeiro, e o cara não conseguir sair na calçada, cara, vai ser assaltado, vai morrer na calçada. Supermercados, cara, estavam invadindo essa matança de policiais, isso é totalmente na contramão do que deve ser, né? Exatamente. Então, né, foi a medida certa. Vai ser votado agora no Congresso, né?
Se os caras não aprovarem, aí merece uma sua, né? Porque é a única forma, cara. Interessante que chega na mídia que a polícia do Brasil é a que mais mata, né? Mas ninguém fala que é a que mais morre também, né? Louco, Complicada a situação. Mas a nossa pauta aqui é o Criciúma Esporte Clube. E falando em coisa boa, gente, quero falar para você da D'Agostin Cobranças. Feito o serviço, foi certo o serviço, você entregou, tá tudo certo? Chegou a hora então de você cobrar. Não comprometa o seu negócio, busque o parceiro certo para fazer a cobrança da maneira correta. A gente apresenta a D'Agostin Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade, excelência e organização. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. A D'Agostin, gente, ela visita os seus clientes, ela conversa com os seus clientes, ela faz o seu cliente pagar. E conheça também na D'Agostin o custo zero. Você só vai pagar quando receber daquele cliente que está inadimplente. Saiba mais em dagostincobranças.com.br. dagostincobranças.com.br. São 13 anos no mercado, telefone 2101-9999. 2101-9999. Nossa sede é uma sede própria no Prime Tower Executive, na rua Princesa Isabel, número 40, sala 501. D'Agostin Cobranças é a parceira certa no momento certo. Dando sequência agora ao nosso papo de bola, a gente comentava a respeito dos jogadores do Criciúma. Você chegou a comentar que você viu uma qualidade no Siloé, só que não traria ele porque não dá mais. Não, o Siloé ele é um bom jogador, só que é um jogador que há 2, 3 anos sem jogar. Então o Criciúma não pode mais cometer esse erro, trazer jogadores que estavam parados e não conseguiram jogar mais que 10, 12 jogos no ano. É um risco muito grande e é isso que está acontecendo agora. O atleta está treinando em separado para adquirir um condicionamento físico, não jogou absolutamente nada, é bom tecnicamente, mas não resolveu o nosso problema, então não serve. E nessa análise que a gente fez, que o Criciúma perdeu os jogadores para o jogo de hoje, ainda tem o Siloé, né, estava fazendo esse trabalho em separado, e perdemos também o lateral, que vinha sendo improvisado na lateral direita, o Carlos Eduardo, que é muito bom jogador. O Carlos Eduardo pode tanto jogar no meio, vamos jogar na lateral. Então, olha só, o Criciúma perdeu, além desses jogadores, perdeu o Carlos Eduardo, né? Aí teve que jogar o Endrio lá pelo lado direito, perdeu o Endrio durante o jogo, então é muita perda, sabe, durante o campeonato, em que pese o campeonato ser curto, mas é claro que a temporada se iniciou não faz muito tempo e isso é uma coisa normal. Perder jogadores, às vezes uma pré-temporada não muito intensa, pouco tempo para trabalho, a gente sabe que o calendário brasileiro é cruel nesse aspecto, então o Criciúma teria que ter um plantel melhor, com reposições à altura, e isso que o Criciúma não tem, por isso que a gente bate nessa tecla, né, que o Criciúma tem que reforçar para a sequência da temporada de 2018. E o Maranhão, hein, gente? Maranhão já não joga mais com intensidade. Maranhão é um bom jogador, eu acho que se na perna ele poderia, não sei como é que ele está fisicamente, né, Farias? Agora, de qualquer forma, é um bom jogador e eu esperava muito mais do Maranhão. Tem uma boa bola parada. Bola parada boa, mas é muito pouco, né? Infelizmente, ele não começou bem a competição, não está sendo participativo, né? Porque no futebol moderno hoje a gente precisa de força e velocidade. O atleta que não consegue ter força e velocidade não vai ser titular de uma equipe. E o Maranhão, infelizmente, apesar de gostar do futebol dele, ele tem uma bola parada muito boa, chuta bem, tecnicamente ele é faz bom, gols, né? Ele é um bom jogador, mas ele não está conseguindo fazer o time jogar e está abaixo dos demais jogadores, então ele tem que ficar no banco mesmo. Eu já defendi a tese que o Criciúma, e eu gosto de volante, o primeiro volante cascudo. Há quem diga, não, futebol moderno hoje não, o volante tem que sair. Não significa que o cara seja do cascudo, porque o cara também não saia jogando, né? Passes talvez mais curto, etc. Mas eu gosto muito de jogar com um jogador ali na primeira função de volante, um cara cascudo, um cara que... Olha o Leandro Melo, titular lá no time do Ercílio Luz, que é um jogador que a gente conhece. Conhecemos do amador, né? Um cara que chega e destrói bem e consegue sair jogando. Eu preferia ainda no Criciúma um jogador cascudão. Joga um cascudo ali e aí vai disputar com Barreto, com Dodi, com quem quer que seja, ou jogadores que ficassem de fora com um volante, digamos, mais experiente, mais cascudo. Jogadores que disputassem entre si uma posição para jogar no time. Nós comentávamos aqui no intervalo, não sei se o pessoal vai se lembrar, do Marcão, que veio do Juventude, depois o próprio Marco Aurélio, que depois virou Marcão no Fluminense. E aí, mais antigamente, nós tínhamos o próprio Gelson, né, que sabia jogar, Kleber Gaúcho. Eu acho que o último volante que passou por aqui, que teve muitos problemas depois que saiu do Criciúma, que hoje está no Brusque, que é o França, aqui jogou muito bem, né?
Depois Todo saiu do lugar Brasil. que ele passa, ele joga bem, só que ele não... Ele saiu do Brasil. Dele é ruim, né? Ele saiu do Brasil, ficou muito tempo doente e veio para o Figueirense. Acabou com a carreira dele no Figueirense, né? Agora tá no Brusque. Mas é bom jogador também. Diz que lá ele tá bem, diz que nasceu uma filhinha dele lá. Eu conversei com o Rodrigo, que é ex-zagueiro do Criciúma, já é diretor lá, né? Quando eu fui a Brusque lá, bati um papo com ele, ele falou, não, agora o França tá mais tranquilinho aqui, tá bem. Outro volante que jogou muito aqui, claro, já na época da Copa do Brasil, Roberto Cavalo. Sabia jogar, né? A gente tá falando de monstros. Sabia jogar, né, cara? É um cara assim que o Criciúma precisa. Mas eu lembro que uma vez nós fomos fazer um jogo lá em Campinas, a Ponte Preta, e a Ponte Preta, não lembro o nome dos jogadores, na oportunidade tinha 2 volantes e os 2 jogando muito. Hoje os volantes são praticamente meias, né? Isso. Mas se falar, o futebol moderno exige que o cara saia, mas um cara que saiba marcar, que saiba impor respeito ali no meio da primeira função, para mim é fundamental. Ainda. Não sei se eu estou sendo saudosista demais. Não, eu gosto, eu gostava. Acho que tem esse jogador. Eu ia citar aqui o Henrique, que foi um volante que eu gostei aqui. Quando veio para cá, o Argel recuperou ele. Quem botou o Henrique, ele foi recuperado pelo Argel, né? Argel, exato. Que o Henrique, quando o Argel chegou naquela oportunidade para manter o time ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, o Henrique não estava sendo utilizado. Ele não ia nem para o banco de reservas. Aí o Argel, vem cá, vamos trazer o Henrique aqui. O Henrique, ele é louco para voltar para Criciúma. Né? Mas o Criciúma está servido de bons volantes hoje, Alexandre? Não, eu acho que não. Eu penso que, apesar do Barreto ser um excelente profissional, eu penso que ele dá muito contra-ataque. O ano passado, o que ele armou de contra-ataque contra o Criciúma, é só pegar o scout dos jogos. Ele tem errado passes fundamentais. Foi a pior temporada do Barreto. Foi a pior temporada. Ele é um bom profissional, às vezes se comete algumas injustiças contra a pessoa dele, como o pessoal ficou pegando o pé, porque ele postou num dia do jogo que ele estava jantando com os amigos. Eu não vejo nada de anormal nisso aí. E as pessoas fazem uma tempestade a folga dele, no copo d'água. Eu acho que o atleta é como nós, eu acho que nos nossos horários de folga, do trabalho e qualquer atividade, tem direito de fazer o que quer, né? Desde que se cuide. E aí, se o atleta não se cuidar, aí a responsabilidade não é nossa, da torcida, é o departamento técnico, né? O diretor da equipe e o próprio treinador, que tem que saber se ele está ou não em condições de colocar na equipe e não prejudicar o restante dos outros jogadores, né? Tanto é que o Criciúma não está bem servido que, por exemplo, reservas ou jogadores que poderiam jogar ali são meninos. O Bessa, Jean Mangabeira. Então o Criciúma precisa. Eu traria urgentemente um volante. O Barreto, a torcida está pegando o pé do menino. Eu penso que o Criciúma cometeu um equívoco no ano passado. O Criciúma trouxe o Paulinho, que já havia passado por aqui. O Paulinho era um bom jogador. Tá? Tecnicamente sabia jogar. E aí mandaram o jogador embora e ele arrebentou depois, na sequência do Campeonato Brasileiro, da Série A. Isso, da Série A. Então, o Criciúma precisa tomar alguns cuidados. E a nossa torcida também, ela precisa ter paciência, porque muitas vezes o jogador, jogou uma partida, foi contratado um jogador, não jogou bem, na segunda ele não jogou bem. Tem que dar ritmo de jogo para ele também. Não é fácil, não é todo dia que você consegue desempenhar aquilo que você sabe na sua profissão. A gente tem que ter paciência. Eu acho que às vezes a nossa torcida cobra demais. A nossa torcida precisa se conscientizar e a gente fica vivendo muito 1991. Né? Nós somos uma cidade do interior, uma cidade que hoje é uma cidade pobre, né? 200 mil habitantes, e nós estamos disputando aí uma Série B, né? Com 20 times de quase todos de capital. Então eu acho que a gente já conseguiu muito no futebol. Então a gente tem que ter paciência, devagarzinho, com os pés no chão, que quem sabe daqui a pouco a gente possa fazer novamente uma grande campanha. E sabe qual é o problema, por exemplo, que o senhor está com o Griso, não foi efetivado, ainda não tem opinião formada se efetiva-se ou não o Griso. Agora, o Griso hoje já falou outra vez, olha, precisamos de reforço. O meu medo é o Griso daqui a pouco perder uma, duas, o cara manda embora e traz um treinador gastando um monte e o cara vai chegar e vai exigir contratações e os caras vão conseguir. Então, por que não dar uma moral para o Griso agora e começa já a pensar? Se bem que o Jaime, que anda meio escondido, né, entre aspas, hoje falou dizendo que não, estamos mapeando, estamos buscando jogadores. O grande segredo nessa época do ano, início de temporada, é o Campeonato Paulista, né, que concorre com todo o país.
A gente vê bons jogadores em todos os times lá do Até Campeonato na Paulista. Série A2. Série A2 tem bons jogadores, então o Paulista, como paga muito bem, então é o grande concorrente, digamos, dos outros campeonatos e das equipes que estão querendo buscar. E aí, se o cara se destaca muito pela falta de jogadores do país, os times grandes de São Paulo vão ter a preferência e depois dá para buscar alguma coisa e sempre vai sobrar alguém. Mas o grande momento é o final do Campeonato Paulista para as contratações. Vamos aguardar e ver o que o Criciúma vai fazer daqui para frente. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre o Criciúma, porque agora nós vamos ouvir você, torcedor, que vai ao estádio Heriberto Wilson, que acompanha os jogos do Criciúma. Nas imagens do nosso Juliano Machado, nós temos a nossa enquete tricolor que foi feita na partida entre Criciúma e Joinville. Vamos acompanhar aí na tela. Ajuda bastante, ajuda para mudar essa situação aí. Ou resolve, né? Ou contrata alguém ou tem que fazer outra opção mesmo. Olha, eu acho que, de certa forma, todo protesto é válido. A torcida tem que se manifestar, porque se deixar do jeito que está, o Del Farra acaba com o time, acaba com o clube e acaba com tudo. Olha, o protesto é válido, né? Só que teria que ser com mais empenho, né? Eu acho que talvez não querendo desmerecer os jogadores que já estão ali no campo fazendo o papel deles, né? De nada adianta também, eu acho que trocar o técnico aí ou fazer alguma outra coisa se não tiver jogador. O Griso está fazendo o que pode, eu acho que com o que ele tem ainda o Criciúma tá bem. Foi. Tem que ter sempre para ver se melhora. Eu acho que sim. Tá? Eu acho que essa questão aí de não deixar o torcedor se expressar, eu acho que está por fora. Eu acho que tem que deixar desde que se expresse. E que não faça baderna, eu acho que é válido. É válido sim, porque o ano não começou muito bem, o time está precisando de várias peças de reposição e não tem, e a diretoria está muito omissa. Tem que ver que sem investimento não tem time, então eles têm que botar a mão na consciência e ver que falta investimento. Lógico que também a gente não quer nenhum craque aí, mas a gente quer jogadores, pelo menos, que venham para honrar a camisa do Criciúma. No Catarinense esquece, né? Lutar para não cair. Agora na Série B dá para tentar alguma coisa ainda aí. Contratar hoje o que salva aí é o Luiz e o Elvis. De titular esses dois. Tem que contratar 8, 9 jogadores para titular aí. Com esse time ele consegue uma campanha para cair para a Série C junto com o Joinville. Esse time aí não vai conseguir nada esse ano. Olha, é difícil. Você tem que conseguir um lateral bom e alguém para jogar pelo lado direito, né? Eu acho, no meu modo de pensar. Né? Mas eu acho que sim. Não sei não, se consegue fazer uma boa campanha é meio difícil. Agora, porque se perder hoje, acho que não dá mais, né? Vamos ver o que vai dar. Dificilmente. Eu acho que se não melhorar, é capaz de, talvez não rebaixar, mas é capaz de se complicar bastante. Olha, eu acho que tem que melhorar. Tem que ter pelo menos mais 6 contratações no mínimo, tá? Para o time melhorar. A culpa não é treinador, não. Pode trazer aí o Tite, que com o time que tem, se contratar, eu acho que faz os outros jogarem também mais. Não. Aí nós vamos brigar para fugir do rebaixamento. Se não trouxer peças de reposição, aí a gente vai estar brigando lá na parte de baixo da tabela. Muito bem, tá aí, torcedores do Criciúma falando, aliás, a cada jogo em casa, no estádio Heriberto Wilson, o Juliano dá uma passadinha ali pelas arquibancadas, quem sabe você pode dar sua opinião também aqui na tela da TV Litoral Sul. De modo geral, Chile para Alexandre Farias, o que os torcedores comentam, achei interessante, né? Ninguém falou mal do Griso. Não, muito pelo contrário. Todos os torcedores ali direcionaram a crítica à direção do Criciúma e comentando que tem que ter time, tem que ter jogador. O Criciúma não tem, é jogador, é matéria-prima, é mão de obra mesmo, mão de obra humana. São jogadores que faltam chegar no Criciúma. E um torcedor, até conheço, o Ângelo ali, ele chegou ainda a falar, a gente não quer nenhum craque. Sabe que o Criciúma não pode investir em grandes craques, mas o Criciúma precisa de jogador, é por aí? Precisa, a gente já disse que precisa. Agora sim, ó. O Criciúma tem um orçamento e não dá para fugir muito desse orçamento. Quem sabe onde o sapato aperta é o Jaime. Ele que está colocando o dinheiro dele, até agora ele só colocou dinheiro dele. Se ele conseguisse vender alguns jogadores que
Muita gente diz, mas revela o craque e daqui a pouco vende. É por aí. O Criciúma é um clube formador, precisa... Oxalá o Criciúma tivesse todo ano 2, 3 jogadores para vender, né? Para conseguir reverter em benefício ao próprio clube e do próprio time, né? Do elenco, digamos assim. Agora, o Jaime mostrou no início da temporada que estava a fim de fazer um campeonato totalmente diferente do que fez. Errou no aspecto que a gente já tem batido nessa tecla também, quando traz treinador, o treinador é que traz os jogadores preferidos. É normal, porque, digamos, o Farias vai treinar o Criciúma, ele tem 2, 3 jogadores de confiança, ele quer que esses jogadores venham para o time dele. É normal. Só não pode também trazer muitos jogadores e treinadores tipo o Lisca. O Criciúma mostrou que estava afim, trouxe o Chumbinho, o Newton Drummond, que tem uma história muito grande internacional, ou seja, um dirigente de primeira linha. Foi para o Vasco, está bem lá, o Vasco está legal. Agora trouxe o Pandolfo também, a gente tem notado que é um dirigente que tem boas ideias. Agora tem um orçamento, que o Criciúma não pode sair fora desse orçamento, ou muito fora, digamos assim. Futebol é investimento, o Anjo falou muito certo, tem que investir, eu acho que é por aí. Mas só que também não pode, de repente, dar o passo maior que a perna. Tem que ter consciência daquilo que vai fazer para daqui a pouco não entrar num colapso financeiro também, que seria muito ruim. O Jaime, como empresário, sabe que na empresa dele, ele tem que primeiro investir para depois faturar. E o futebol, guardado as proporções, é mais ou menos por aí. Investe, que vai colher lá na frente com certeza. Agora é só que quem está com a mão tem a caneta, a chave do cofre é o Jaime, ele que sabe o que pode disponibilizar para fazer um bom time, mas que precisa para a Série B, precisa. E o Criciúma já está no ano que o Jaime disse que depois resumiu, em 3 anos estaria na Série A. Então é esse ano, Jaime. Então o Jaime vai ter que fazer um bom time para a Série B. E aí, Alexandre, vamos nessa linha? Eu endosso as palavras do Schlemper. Quero afirmar aqui que fazer futebol não é fácil. Muitas vezes a gente critica da boca para fora. Eu acho que o Criciúma errou em algumas contratações e vem errando ao longo dos anos. E desde a época do antigo presidente, que nós contratamos jogadores que não estavam em condições, não é de vestir a camisa do Criciúma, em condições de jogar um futebol digno de uma regularidade. Nós precisamos contratar jogadores que estejam jogando pelo menos, ou que jogaram frequentemente no último ano sem lesão. Evidente que nós não precisamos de craque, nós precisamos de jogadores comprometidos. Mas fazer futebol não é fácil. Eu não me sinto à vontade para fazer as críticas que a torcida fez no último jogo, tanto que acabou o jogo, esqueceram as críticas. Então, muitas vezes a torcida ela é passional. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, para às vezes não ofender as pessoas e cometer problemas que daqui a pouco a gente não vai ter como contornar. A torcida estava muito inflamada no último jogo, isso não é legal, a gente tem que ter paciência. É evidente que nós queremos um Criciúma forte, queremos um Criciúma melhor, mas volto a repetir, nós somos uma cidade do interior, a gente fica se valendo de um título de 1991 da Copa do Brasil, vamos com os pés no chão. Hoje em Santa Catarina nós temos uma Chapecoense que está se mantendo na série A, mas daqui a pouco ela vai cair. Tu não consegue se manter, a Chapecoense não tem estrutura para se manter durante muito tempo na Série A também. Daqui a pouco ela vai cair. É diferente de um grande time, de uma grande capital, onde os clubes podem ficar devendo milhões e contratam jogadores pagando milhões. O Criciúma não pode se dar o luxo de fugir do valor que ele arrecada. Hoje nós estamos com número reduzido de sócios, número reduzido de patrocinadores. Então, olha, o Jaime como empresário, ele tem a empresa dele, claro que a empresa dele tem que dar lucro, mas ele não pode pagar mais do que ele vende, ele não pode gastar mais do que ele arrecada. E no Criciúma é o mesmo conceito, você não pode gastar mais do que você arrecada. Quem sabe agora, passando a próxima fase da Copa do Brasil, que vai entrar mais 1.400.000, né, Schlemper? Ele já mantenha uma renda que possa manter essa estrutura até o final do ano, até 31 de dezembro. Então, de repente, fazendo novos investimentos, ele pode se alegrar um pouquinho e trazer boas contratações. Vamos ter paciência. E aguardar esse mercado dos estaduais, como o Schlemper falou aqui, que daqui a pouco acaba aí o Campeonato Paulista, a Série A1, a Série A2, acaba o Carioca, acaba o Gaúcho, muitos jogadores desempregados. Criciúma tem que estar de olho no mercado, né, minha gente? Eu acho que o Criciúma está de olho no mercado, mas
quando você vem jogar no Criciúma, às vezes os jogadores querem um pouquinho mais do que recebem em outros times, aí querem inflacionar. Então, o Criciúma, apesar de tudo, ele é visto como um time bom pagador, né? O Criciúma não tem problema hoje de pagamento de salários nos últimos anos. Desde a época do presidente Antenori, agora com o Jaime, até então eu não vi nenhuma reclamação de salários atrasados. Então o Criciúma paga em dia, o Criciúma cumpre com as suas obrigações, isso é muito importante para você ter uma estabilidade. Então os jogadores querem vir para cá, mas sabendo que o Criciúma paga bem, também querem inflacionar. E às vezes querem receber mais do que realmente eles merecem. E aí o Criciúma encontra esse obstáculo, e aí não é culpa do Criciúma, é o mercado do futebol. E o torcedor ali, o Júnior falou que o torcedor não fala contra o Griso realmente é muito querido, né? Pela época, como jogador, uma pessoa humilde, está fazendo um bom trabalho, está fazendo uma boa leitura do jogo. Hoje talvez ele tenha se perdido um pouco no aspecto que foi jogar cauteloso contra o Hercílio, e as mudanças, a saída do Ender, teve que fazer algumas mudanças que não estão no planejamento. Às vezes uma peça, é um jogo de xadrez, uma peça errada, o cara moveu a peça errada, às vezes pode complicar. E a saída do Ender, para mim, prejudicou muito hoje o time do Criciúma, e aí o Griso teve que inventar algumas posições, e ele havia dito no jogo contra o Joinville, nós temos que parar de inventar. E hoje ele acabou inventando, né? Colocou o Christian ali na lateral, que não é lateral, fez algumas mudanças ali que não deveria ter feito, mas, como ele disse na coletiva, ele tentou acertar e vai errar. E a gente sabe que vai errar. Agora, não existe críticas para cima do Griso, que o Griso realmente foi um ídolo. O Griso, eu sempre costumo dizer que o Griso, na época que ele jogava bola, um dos melhores camisas 10 passados por aqui, o Griso pensava 2, 3 segundos antes dos outros jogadores. Fazia uma leitura diferenciada do jogo. E assim, eu acho que o Griso tem tido um papel fundamental na função do Elvis dentro de campo. Porque o Elvis tem sido um dos melhores jogadores da equipe. Não era titular com o Lisca, Não era titular com o Lisca, junto com os dois atacantes. Tem feito o Elvis jogar. O Elvis já também não é um jogador tão novo assim, mas tem jogado muito bem. Eu acho que aí tem o dedo do Griso aí, porque conhece a posição. E conhece muito bem essa posição. Olha aqui meu parceiro Neno do Carabal, grande irmão, grande amigo, aliás, uma delícia, uma beleza. Ele está passando pra gente aqui, campeonato sul-mato-grossense, rapaz. Um jogador do Operário espancou o Gandula no final do clássico sul-mato-grossense. Que coisa, rapaz. Depois disso, o clássico comerciário, como é chamado, válido pela 7ª rodada dessa competição, aí terminou em confusão. E o pau comeu por lá. Atacante do Operário, Jefferson Reis, ele espancou um dos gandulas no final do jogo, inclusive já tem imagens rodando na internet. Vai se incomodar tanto na área criminal, né? Na área penal, e vai se incomodar dentro da competição. Vai tomar um monte de jogos. E uma situação que não se pode mais aceitar foi aquilo também que aconteceu em Salvador hoje. É isso que eu ia falar agora. Eu passei por esse de Mato Grosso. Começou, né? Olha começou fora do campo, né? O que aconteceu? Torcidas, né? Bahia e Vitória. Tem um Bavi, lance ou não clássico? tem lance? Não tem aí. Não tem lance. Mas o clássico, Bavi. Amanhã, com certeza, vai ter nos comentaristas meio-dia. O Celso vai dar um jeito de pegar essas imagens para passar na TV Litoral Sul também. Bahia e Vitória, clássico Bavi. Pancadaria, 9 expulsos e o jogo não terminou, minha gente. E acredito que isso 20 minutos do primeiro tempo. Já pensou que é isso? Mas foi começou fora, da partida. Né, Farias? Começou na torcida fora, né? Eu acompanhei só a pancadaria dentro de campo, eu não... Já disse que fora já fechou o tempo entre as torcidas. O Bavi, né, cara? Que coisa. Aí os jogadores não poderiam perder a cabeça, né? O profissional hoje, com tudo que existe de comunicação, velocidade da mídia aí, redes sociais, o jogador não pode perder a cabeça. Né, o Vitória abriu o placar no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Bahia acabou... Foi no segundo tempo? O Bahia acabou empatando a partir de um pênalti. E aí surgiu aquela reclamação, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Saiu o gol, o empate, aí desandou a casa. Fechou o tempo. Uma pena, né? Aí o que aconteceu? O Vitória perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Baiano, porque o Vitória teve 5 jogadores expulsos. Aí acaba perdendo por WO o time do Vitória. E o pessoal do Vitória dizendo que vai para a justiça, o pessoal do Bahia falando que não tem nada com isso. São fatos lamentáveis. Não, de fato não tem mesmo, né? Se nós formos analisar do ponto de vista jurídico da legislação desportiva,
O jogo terminou porque os jogadores, o Vitória não tinha mais jogador para terminar a partida, então o Bahia não tem nada a ver com isso. Ou seja, o Campeonato Baiano tem tudo para terminar no tapetão. No tapetão, com certeza. Que jogo. Daí deu essa confusão no pênalti, depois o jogador foi comemorar o gol dançando, veio outro jogador e bateu, aí ele expulsou. Aí o jogo continuou, só que aí ninguém mais tinha a cabeça, né? Todo mundo com a cabeça quente e vamos ver o que vai acontecer disso aí daí para frente. Estamos nos encaminhando para o final do programa e agora projetando de vez então essa partida do Criciúma pela Copa do Brasil, minha gente. Vamos colocar um palpite positivo em favor do Criciúma então? É uma competição diferenciada, né? Aquilo que a gente já falou, o Criciúma vive ainda. Farias disse que não podemos estar se louvando nesse título, mas vive. A Copa do Brasil traz uma aura diferente para o torcedor e o grupo, né? O Griso foi campeão da Copa do Brasil, naturalmente vai ter um discurso bom em cima disso aí, e é uma chance do Criciúma, né? Pela situação que está no Campeonato Catarinense, é uma chance de se passar, vinha essa grana aí que vai dar uma aliviada para o Jaime, né? E naturalmente os jogadores sabem disso, desde que o patrão esteja com cofre bem, vai ter recurso para pagamentos. Os pagamentos aqui não atrasam de qualquer forma, mas mesmo assim é bom. E para a moral dos jogadores, um jogo que o Brasil todo fica ligado, Copa do Brasil, que é uma grande competição. Quando começou a Copa do Brasil não era valorizado por grandes clubes, mas hoje todos os grandes clubes querem vencer a Copa do Brasil. E olha, esse ano vai dar uma grana danada. Já o ano passado já foi uma grana boa. Esse ano melhorou ainda. Melhorou muito dinheiro na Copa do Brasil. Então, tomara que o Griso tenha todos os jogadores à disposição, aqueles que cumpriram suspensão no Catarinense, aqueles machucados que se recuperem, para que possa botar o que tem de melhor e vencer o jogo, seria de fundamental importância, até para animar para o clássico de domingo contra o Figueirense. O que teria de melhor para colocar em campo, Alexandre? O que tu imagina projetando um time aí para esse jogo? Olha, torcer para que nada de grave tenha acontecido com o Andrew, que ele possa estar em campo na quarta-feira. Ele estava fazendo fratura nas costelas, tchau, né? Tempo, né? Não tinha o resultado ainda, né? Tinha, Até nós entrarmos no programa, nós não tínhamos esse resultado do exame do Andrew. Eu acho que nós precisamos dos dois atacantes, do João Paulo e do Maílson. Eu acho que o Elvis está bem. O meio-campo é esse aí, Barreto, Dodi, o Elvis, pode ser o Luiz Fernando, os dois atacantes. A zaga, se o André não puder, vai ter que ser o Carlos Eduardo, né? Os dois zagueiros, o Eltinho, o Luiz. Eu acho que esse é o time, não tem que mexer muito, não. Esse é o nosso time titular. E eu acredito nesse time, eu acho que nós vamos para a próxima fase, vamos ganhar bem o jogo, respeitando sempre a equipe do Cianorte. São 11 jogadores do outro lado, uma equipe que vem para cá também para tentar a classificação, uma classificação inédita para a terceira fase. Mas eu acredito muito no time do Criciúma, eu acho que é uma outra competição, é uma outra energia, uma outra, né, expectativa dos jogadores. Acho que o Criciúma classifica e vamos torcer para que o Remo faça um crimezinho no Internacional, né? Até porque o jogo é lá Mas em se Belém, der Inter é bom também, dá uma renda boa. A renda vai ser legal. Uma renda boa, e é bom, o jogo grande é bom aqui dentro. Se o Remo passar, se bem que o jogo é lá em Belém, né? No sorteio o Inter levou azar. Se passar, teoricamente é mais fácil para o Criciúma, né? Sim. Mas aí... Criciúma gosta de grandes jogos, viu, minha gente? E eu quero falar para você agora, tá vendo aqui o nosso Tigre, tá vendo aqui o nosso cachecol do Criciúma? Gente, esses produtos e outros mais você encontra, produtos oficiais, importante, com a marca do Criciúma, só na Tigre Maníacos, a loja oficial do Criciúma Esporte Clube. Na Tigre Maníacos você encontra centenas de produtos com a marca oficial do Criciúma. Camisas, camisetas, presentes, para você espalhar por aí a sua paixão pelo tricolor. E você que é sócio do Tigre tem desconto especial na loja, que é a maior de um clube de futebol em Santa Catarina. Cliente Tigre Maníacos ajuda o clube do coração, já que parte da renda vai para o Criciúma. Tigre Maníacos, a loja oficial do torcedor tricolor, ali anexo ao estádio Heriberto Wilson. Aproveite as promoções aí da Tigre Maníacos. Schlemper, obrigado pela sua participação aqui nessa noite, um grande prazer, nosso amigo aí já de alguns anos aí, um abraço para você e vamos torcer pelo Criciúma essa semana no estádio Heriberto Wilson. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, Júnior, e te desejar também sucesso na carreira, né? E parabéns pela apresentação do programa, hoje na ausência do titular, Denis Luciano, parabéns. E torcedor, quarta-feira, vamos invadir o Heriberto Wilson, vamos dar uma moralzinha para o Gris, vamos dar uma moralzinha para esses jogadores, vamos dar uma moralzinha para o Jaime do Alfarra? Vamos lá então na quarta, quem sabe uma classificação na Copa do Brasil.
É isso aí, Alexandre. Um abraço para você, muito obrigado, uma boa noite, boa semana. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Juno, sucesso a você. O Schlemper lembrou muito bem, grande apresentação, que você tenha grande sucesso na sua carreira profissional. Vamos torcer para que o Criciúma consiga a classificação, vai conseguir. E se tu me permites, eu gostaria de fazer um convite a todos os criciumenses, as pessoas que estão nos vendo nesse momento, que essa semana nós estamos recebendo um campeonato internacional de tênis de Criciúma com atletas de mais de 53 países. A cidade está bem movimentada e a grande final será no próximo dia 24, né, na Sociedade Recreativa Mampituba. A chave principal começa amanhã, vai até o dia 24 e nós gostaríamos aí que a cidade prestigiasse, né, a entrada é livre, é importante a presença do público para que a gente possa manter esse torneio aqui por mais alguns anos. A final vai ser transmitida pela Band Esportes, é o evento mais tradicional da América Latina de tênis. Então, convoco a todos os criciumenses que puderem, no próximo dia 24, sábado, a partir das 10 horas, posso dar uma passadinha na Sociedade Recreativa Mampituba. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre Farias. Obrigado, Zildomar Schlemper. Muito obrigado a você, telespectador da TV Litoral Sul. Quero falar para você que tem ingressos para o jogo contra o Cianorte e para o jogo contra o Figueirense. Fique ligado nas redes sociais, programa Papo de Bola, Instagram e Facebook, que pelas redes sociais você vai faturar esses ingressos. Tá certo? Obrigado pela sua audiência. Permaneça na tela da TV Litoral Sul. Sempre uma programação aí regional, com muito carinho feita para você. Um grande abraço, uma ótima noite e até a próxima. Papo de Bola. Oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos. Altoff Supermercados. Faculdade Zezucre. Colina Volkswagen. D'Agostin Cobranças. Magos da Cerveja. Loja Tigre Maníacos. E Hereditary Moda Masculina.